segunda fase da nossa história, do surgimento da Umbanda e da Quimbanda, é chamado de senzala. Depois que a Umbanda e a Quimbanda primitiva já estava popularizada na Angola antiga e até em países fora do território angolano, essas pessoas, esses sacerdotes, eles já tinham o hábito nômade, já tinha virado tradição que fosse hábitos nômades. Então eles passavam por várias tribos, curando, ensinando e tudo mais. Eles eram respeitados por isso, por serem pessoas desprendidas de bens materiais, de pessoas que eram extremamente sábias, que ajudavam sem interesse nenhum e tudo mais. Então, acontece um movimento na história da humanidade que não foi muito saudável. Antes do descobrimento do Brasil, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, o rei de Portugal, na época o Dom João II, ele já tinha descoberto o território africano e um território chamado de Congo. O território do Congo era dominado por um rei e o Congo era muito próspero já. Era um território extremamente vasto, com floresta, rios e tudo mais. Era um povo próspero. Quando a comitiva do Dom João de Portugal chegou no Congo, eles não quiseram ter intriga nenhuma com aquele povo, até porque o Congo tinha 4 vezes mais pessoas do que todo o território português. Então, se o Congo resolvesse lutar, com certeza Portugal perderia, mesmo já naquela época tendo uma das maiores marinhas da época, tanto para exploração, quanto para comércio, quanto para guerra. Então, Portugal ela já era uma potência marítima. Só que o interesse não era guerra, não era tomar posse do Congo, mas sim, primeiramente, evangelizar, catequizar aquelas pessoas para que elas se tornassem cristãs e, após isso, fazer um trato comercial, porque o Congo era muito rico, sempre foi, o território africano é muito rico de todas as espécies possíveis de riqueza. Lá você pode procurar que você vai achar diamante, petróleo, plantas essenciais, frutos essenciais, cultura, língua, história. Você vai encontrar todo tipo de riqueza. Mas a riqueza que o rei de Portugal queria, no início, era ouro, prata e cobre, diamantes e, por fim, escravos. O Congo, durante muito tempo, é estipulado 40 anos, que o Congo forneceu escravos do próprio Congo para Portugal, para que Portugal pudesse comercializar esses escravos em todo o território europeu, em troca de mão de obra, porque o Congo ele queria se aperfeiçoar em outras áreas, como arquitetura, que Europa sempre foi referência, em estudos sociais e estudos científicos, que Portugal também era referência, mesmo tendo a Igreja Católica proibindo muitos estudos, muitas afirmações. Então Portugal ele cedia os escravos em troca da ajuda de Portugal para que a comunidade do Congo também evoluísse como sociedade. E dentre essas coisas, o Congo também vendia especiarias, vendia ouro, prata, diamante, e com esse dinheiro eles compravam armas dos portugueses. O rei e o príncipe do Congo se converteram ao cristianismo, adotando nomes cristãos, e a própria comunidade do Congo também, a maioria se converteu, quando não ao islamismo, para o cristianismo católico, mas na sua maioria o cristianismo católico, pois quem era cristão tinha preferência para comercializar com Portugal. Então as pessoas se convertiam facilmente. Só que o rei do Congo percebeu que já não haviam mais escravos no Congo. Eles não estavam interessados mais no comércio de escravos. Então
ele simplesmente quebrou o contrato com o rei de Portugal, dizendo que não iria mais enviar escravos do Congo para a Europa, para Portugal. Então, o próprio rei de Portugal foi procurar em outras nações escravos para suprir essa necessidade da Europa. O Congo ficou muito preocupado com a situação, porque Portugal estava pegando escravos com os territórios iorubás. Iorubás é um grupo étnico, linguístico, que engloba algumas nações, dentre elas o povo banto, os nigerianos e os dalmenianos, dentre outras nações menores. Então, e eram vizinhos do Congo. A Angola também era vizinha do Congo. E como o Congo ficou poderoso muito rápido, ele temeu, o rei de Congo temeu que os seus vizinhos, que eram seus inimigos, também ficassem ricos e poderosos rapidamente e tentasse contra o próprio território do Congo. Resumidamente, o rei, diante dessa situação, ele revogou a sua decisão e passou a novamente vender escravos para Portugal. Mas já nessa época, os escravos eles não iriam diretamente para a Europa, eles iriam para as colônias americanas, tanto nos Estados Unidos, no México, que foi pela Espanha, Estados Unidos pela Inglaterra e o Brasil pelo Portugal. Toda a América Central basicamente foi pela Espanha. Do Uruguai para baixo, que é o Brasil inteiro, foi por Portugal. Então esses escravos iriam para essa região, mas o Congo já também não tinha mais escravos para vender, sem danificar a sua estrutura social. Ele não iria vender os seus cidadãos. Então ele teve que começar a guerrear com as nações vizinhas para poder vender. Portugal, assim como outras nações como Inglaterra, Espanha, já tinha acordo comercial nesse período de tempo que o Congo não fornecia escravos. Ele já tinha um acordo comercial com os iorubás, principalmente com os dalmenianos, o povo de Dalmé, que o país hoje é chamado de Benin. Esse povo, eles faziam o seguinte, eles lutavam, eles iam até Angola, que é um vasto território dividido por diversas tribos, e essas tribos elas viviam entre guerra entre si, e elas não se uniam contra um inimigo comum. Então, o próprio povo de Dalmé, o povo da Nigéria e o povo do Congo iam para a Angola para derrotar essas tribos, pegar esses escravos e vender para os europeus para levar até as colônias. Então a maioria dos escravos que vieram para o Brasil e toda a América vieram da Angola. Na Angola havia muitos cultos, principalmente os cultos aos tiquinses, que são divindades que representam manifestação da natureza. Dentre eles nós temos aqui no Brasil o culto a Matamba, a Nicose, a Quitempo, e muitos outros. É um vasto panteão. Mas também haviam os nômades, que eram os umbandeiros e os quimbandeiros, que também foram capturados e tragos aqui para o Brasil, assim como também para o resto das Américas. Pouquíssimos escravos vieram da Nigéria. Quando vinham, eram bandidos, eram pessoas que estavam fugindo de dívidas contra o rei, era pessoas que vendiam seus parentes para poder ficar com seus bens. Então, nem sempre vinham sacerdotes de orixá, vinham babalôos do culto de Ifá. Não vinham essas pessoas para o Brasil. Então, a maior parte dos escravos vem da Angola, da Dalmé e do Congo, aqui para o Brasil. Pouquíssimos da Nigéria. Chegando no Brasil, muitos desses escravos, eles já tinham as suas mentalidades em cima da espiritualidade. Muitos já tinham sido convertidos ao cristianismo, então já não aceitavam mais os seus deuses antigos. Muitos ainda respeitavam os deuses antigos,
e cultuava eles aqui no Brasil, e outros só cultuava espíritos, que era o caso dos umbandeiros e dos quimbandeiros. Esse povo veio para cá, para o Brasil. E na própria senzala, eles continuavam os seus cultos, juntando ainda aos cultos dos próprios indígenas brasileiros, que nessa época ainda estavam na senzala. Muitos eram capturados, principalmente as índias, pois elas geralmente não conheciam muito bem as matas, e elas só ficavam dentro das fazendas, sendo difícil a sua fuga. Já os índios, eles não obedeciam. Na primeira oportunidade eles fugiam e era quase impossível pegá-los uma vez que eles chegassem até as matas, porque a maioria conhecia muito bem as matas ali da região onde eles eram pegos para trabalhar forçadamente. Então, saía muito mais caro você escravizar um índio brasileiro do que comprar 2, 3 africanos. Por isso, foi desistido de escravizar os índios homens, só passou a escravizar índias mulheres e os africanos, que chegavam aqui desnorteados e submetidos à escravidão, que não é uma situação interessante de orgulho para ninguém, seja brasileiro, basta ser humano para ter vergonha dessa situação, ok? Então, esse culto, tanto o culto ao orixá, que era muito pouco, o culto aos voduns do Daomé, que também era pouco, mas o culto dos indígenas, que também era pouquinho dentro das senzalas, mas o culto do angolano era muito forte. A própria Angola, o angolano, ele trouxe o conhecimento das ervas, o conhecimento medicinal das raízes, os cogumelos, os tubérculos que poderiam ou não ser consumidos, chás especiais para cura, para acalmar, para diversos efeitos, banhos de ervas para diversos efeitos. Essas informações vieram da Angola, através dos umbandeiros, dos quimbandeiros da época. E eles sempre foram um povo humilde. Então eles ensinavam, sem problema nenhum, eles ensinavam. Até porque era muito fácil eles ensinarem, porque eles davam nome às plantas, eles não davam as plantas aos deuses, eles não consagravam somente aos deuses, eles aderiam a sincretismo facilmente, ou até mesmo negligenciavam o fato de precisar consagrar aquele banho, aquele chá para alguma divindade ou espírito. Simplesmente ensinava: toma banho de boldo, que vai sair o mal-olhado. Toma chá de canela de velho, que vai melhorar as suas dores. E pronto. Então isso não ficava mal visto aos olhos dos europeus, porque uma vez que era só remédio, não havia problema. O ruim era quando o remédio vinha junto com misticismo. Aí era ruim e o escravo era reprimido. Então o angolano, ele teve muitas condições para ensinar. Então ele ensinou ao daomeniano, ele ensinou ao nigeriano, ele ensinou ao indígena dentro da senzala. E essas mesmas etnias começaram a se misturar ali, porque tanto os negros quanto os indígenas tiveram filhos com os europeus, nascendo os caboclos. Os indígenas tiveram filhos com os negros, nascendo os mulatos. Os negros tiveram filhos com negros dentro das senzalas, nascendo ali os descendentes dos africanos. Então, o afro-brasileiro, ele surgiu dentro das senzalas. Então, esse povo todo virou uma grande família. E para que a sua vida fosse menos tortuosa, começaram a aderir o culto predominante na região brasileira, que era o catolicismo. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar na terceira fase da nossa história, que são o conto dos veatos, tá? Então, é interessante compreender que toda essa cultura veio para o Brasil através dos escravos. Todos os seres humanos que foram escravos numa senzala colaboraram para a construção do que um dia nós vamos chamar de Umbanda,
brasileira. Então vamos para a terceira parte da nossa história.